Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. A notícia que caiu como uma bomba no noticiário esportivo brasileiro envolve um dos nomes mais falados do futebol nacional nos últimos anos, Marcos Leonardo. O jovem atacante, revelado pelo Santos e já considerado por muitos um dos maiores talentos da sua geração, confirmou sua chegada ao Flamengo. A confirmação não veio através de intermediários, empresários ou especulações de bastidores, mas do próprio jogador, que em suas redes sociais fez questão de deixar claro que vestirá o manto rubro-negro. A repercussão foi imediata, com torcedores enchendo as redes de comentários e jornalistas buscando detalhes sobre a negociação que, até então, parecia um rumor distante, mas que agora se transformou em realidade. Para o Flamengo, trata-se de um reforço que chega em momento crucial, quando o clube busca renovar seu elenco e manter a hegemonia no cenário nacional e continental. Marcos Leonardo traz consigo não apenas talento e potencial de artilheiro, mas também juventude e fome de títulos. O impacto dessa chegada mexe não apenas com a torcida flamenguista, mas também com o cenário geral do futebol brasileiro, já que o atacante era cobiçado por grandes clubes da Europa e até mesmo por rivais diretos do Mengão. O clima de expectativa já começa a tomar conta do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Os bastidores fervem com informações de que a diretoria planeja uma apresentação à altura de um ídolo em potencial, talvez até no Maracanã, diante de milhares de torcedores que aguardam ansiosamente por esse momento histórico. A comparação inevitável surge com outras contratações bombásticas do passado, como as de Gabigol, Arrascaeta e até mesmo Felipe Luiz, jogadores que chegaram com status e conquistaram títulos importantes pelo clube. Marcos Leonardo tem apenas 21 anos, mas sua maturidade em campo já impressiona desde os tempos de Santos, quando assumiu a responsabilidade de carregar o ataque em momentos de crise. Agora, ao vestir o vermelho e preto, ele passa a ter ao seu lado companheiros experientes, acostumados a decisões e conquistas, o que pode potencializar ainda mais seu desempenho. Fontes internas garantem que Jorge Sampaoli, ou quem assumir o comando técnico, já trabalha com a ideia de integrar o jogador ao esquema ofensivo imediatamente. O sonho da torcida rubro-negra é vê-lo formando dupla de ataque com Gabigol ou Pedro, criando um trio de peso que pode ser letal em qualquer competição. A reação da torcida do Santos, por outro lado, é de profunda decepção. O Peixe, que nos últimos anos tem sofrido com dificuldades financeiras e instabilidade administrativa, agora vê partir mais uma joia de sua base, talvez a mais promissora dos últimos tempos. Muitos santistas expressaram tristeza nas redes sociais, lembrando que Marcos Leonardo foi um dos poucos que manteve regularidade mesmo em meio a campanhas ruins e brigas contra o rebaixamento. Sua venda ou saída, segundo relatos, já vinha sendo estudada como forma de aliviar os cofres do clube, mas ninguém imaginava que o destino seria o Flamengo, justamente um dos times que mais tem abalado a confiança dos rivais com contratações estratégicas. A ferida é ainda maior porque, historicamente, Santos e Flamengo possuem uma rivalidade de respeito, marcada por confrontos épicos, finais inesquecíveis e batalhas individuais de craques. Agora, Marcos Leonardo passa para o outro lado da história, vestindo o uniforme de um adversário direto e reforçando um elenco que já é considerado um dos mais caros e fortes do continente. Essa transferência marca mais um capítulo da dura realidade do Santos, que precisa vender talentos para sobreviver. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a recepção para Marcos Leonardo promete ser grandiosa. O Flamengo tem histórico de promover apresentações marcantes, como foi o caso de Ronaldinho Gaúcho, Adriano e mais recentemente outros ídolos que movimentaram multidões. A ideia de colocar o jogador diante da nação rubro-negra no Maracanã, com festa, fogos e mosaico, já circula nos bastidores. Essa atmosfera pode ser fundamental para o atacante, que chega com responsabilidade de substituir expectativas altíssimas. A pressão em vestir a camisa 9 ou 11 do Flamengo é imensa, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade única para ele se projetar ainda mais internacionalmente. O clube tem vitrine mundial, principalmente por suas participações constantes na Libertadores, onde o nível de visibilidade é gigantesco.
Além disso, a torcida rubro-negra é conhecida por alçar jogadores ao estrelato de maneira rápida, transformando reforços em ídolos em questão de meses. Tudo dependerá de como Marcos Leonardo se adaptará ao esquema de jogo e à intensidade do calendário brasileiro. Se corresponder, pode ser o início de uma era de ouro para ele e para o Flamengo. Dentro do elenco, a chegada de Marcos Leonardo também deve gerar movimentações. O clube atualmente conta com Pedro e Gabigol, dois atacantes renomados e que já mostraram ser decisivos em momentos grandes. A dúvida que paira é como o técnico irá montar o time para aproveitar ao máximo esses três nomes. Existe a possibilidade de alternar o esquema, jogando com dois centroavantes, ou até mesmo explorar a mobilidade do jovem atacante, que tem capacidade de atuar tanto centralizado quanto pelos lados. O certo é que a concorrência interna promete ser acirrada e pode elevar ainda mais o nível de performance do elenco. Jogadores desse calibre costumam motivar os companheiros a irem além, e o Flamengo, que já coleciona títulos recentes, parece disposto a manter a fome por mais conquistas. A diretoria reforça que a chegada de Marcos Leonardo não significa a saída de ninguém, mas a realidade é que o mercado deve se movimentar, e propostas por Pedro e Gabigol não podem ser descartadas, especialmente de clubes europeus. Essa é uma novela que ainda vai render muitos capítulos nos próximos meses. A repercussão internacional também não demorou a acontecer. Veículos de imprensa da Europa já destacam a escolha de Marcos Leonardo em permanecer no Brasil ao invés de aceitar propostas do velho continente. A decisão surpreende porque jogadores jovens e talentosos costumam migrar cedo para o exterior, mas o atacante optou por construir sua história no maior clube do país antes de se aventurar lá fora. Para o Flamengo, é um trunfo imenso, pois terá em seu elenco um atleta que, além de ser alvo de holofotes, pode valorizar ainda mais a marca rubro-negra. Há quem diga que a estratégia da diretoria é justamente essa, usar o desempenho de Marcos Leonardo para potencializar títulos, e no futuro, vendê-lo por cifras milionárias. Em paralelo, a torcida vibra com a ideia de ter à disposição um jogador que pode ser decisivo em clássicos contra Vasco, Fluminense e Botafogo, além de duelos de Libertadores contra argentinos e uruguaios. No fim das contas, a chegada do atacante mexe com sentimentos de paixão, rivalidade, expectativa e até mesmo esperança, colocando o Flamengo novamente no centro das atenções esportivas do Brasil e do mundo. A confirmação da chegada de Marcos Leonardo ao Flamengo reacendeu um velho debate: o poder financeiro e de atração do clube carioca em relação aos demais times brasileiros. Enquanto muitos sofrem para manter suas revelações, o Mengão segue em posição privilegiada, capaz de competir até com clubes europeus em algumas negociações. Isso gera uma sensação de desequilíbrio no cenário nacional, mas também evidencia a gestão agressiva que o Flamengo tem adotado desde que reestruturou suas finanças. O investimento em Marcos Leonardo não é apenas técnico, mas também estratégico, pois fortalece a imagem do clube como o principal destino dos jovens talentos do país. A diretoria aposta que, ao se destacar com a camisa rubro-negra, o jogador pode alcançar status de estrela global, e isso atraria ainda mais patrocinadores e oportunidades de marketing. Nesse sentido, o Flamengo não apenas contrata um centroavante, mas também um produto de alto valor no mercado esportivo. Essa visão empresarial, somada ao apoio incondicional da torcida, cria um ciclo que poucos rivais conseguem acompanhar. Não por acaso, a cada temporada, o Flamengo consegue se manter competitivo em todas as frentes, transformando sua vitrine em palco para grandes nomes. As consequências dessa contratação também atingem os rivais diretos do Flamengo, que agora terão de se preparar para enfrentar um ataque ainda mais poderoso. Imagina-se que, com Gabigol, Pedro e Marcos Leonardo à disposição, o time terá uma das ofensivas mais letais das Américas. Técnicos adversários já começam a pensar em como neutralizar tantas opções de ataque, o que torna o Flamengo ainda mais temido. Para o torcedor comum, a expectativa é de espetáculo, gols e vitórias convincentes, algo que combina com a identidade ofensiva do clube. Porém, há quem levante a preocupação de que tantos nomes de peso podem gerar problemas de vestiário, com disputas por titularidade e possíveis choques de ego. A questão é como a comissão técnica vai gerir essa abundância de opções, sem desmotivar os jogadores que ficarem no banco. Esse é um desafio comum em elencos estrelados, mas também um sinal de que o Flamengo segue no caminho dos gigantes.
Se a química funcionar e Marcos Leonardo encontrar rapidamente seu espaço, o clube pode escrever novas páginas de glória em sua história recente. Para os adversários, resta torcer para que a adaptação demore mais do que o previsto. A chegada de Marcos Leonardo também cria um elo emocional imediato com a nação rubro-negra, que vê no jogador um símbolo da nova geração que pode perpetuar a era de conquistas iniciada em 2019. Muitos torcedores lembram da juventude de Gabigol quando chegou ao clube e rapidamente se transformou em ídolo. Agora, a expectativa é de que Marcos Leonardo trilhe um caminho semelhante, mas com suas próprias características. Ele é visto como um atacante de faro artilheiro, oportunista, mas também com técnica refinada para construir jogadas e se movimentar pelos espaços. Essa versatilidade o diferencia de outros nomes do elenco e pode ser justamente o que faltava para dar ao ataque do Flamengo uma nova dinâmica. Além disso, o fato de ter recusado, ao menos por enquanto, propostas da Europa para jogar no Flamengo aumenta a conexão com a torcida, que valoriza quem demonstra esse tipo de comprometimento. O sentimento geral é de euforia e confiança, como se o futuro estivesse sendo moldado diante de seus olhos. Para o jovem atacante, essa relação direta com a massa rubro-negra pode ser o combustível que faltava para elevar seu jogo a patamares ainda mais altos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Enquanto no Rio de Janeiro tudo é festa, em Santos a dor é visível. A perda de Marcos Leonardo representa muito mais do que uma simples negociação, é o retrato de um clube que vive tempos difíceis, dependente da venda de seus talentos para equilibrar as contas. A torcida santista, acostumada a revelar craques que encantaram o mundo, como Neymar e Rodrigo, agora sofre ao ver mais um de seus filhos partir sem sequer levar o time a grandes conquistas. O destino escolhido pelo jogador, o Flamengo, apenas intensifica a frustração, já que ele reforça um rival poderoso dentro do cenário nacional. Para muitos, trata-se de um golpe duro na autoestima do clube e na confiança do torcedor, que enxerga a distância entre Santos e Flamengo aumentar cada vez mais. Há quem critique a diretoria por não ter segurado o jogador por mais tempo, mas também quem compreenda que a realidade financeira impõe decisões dolorosas. Essa saída expõe a fragilidade de um time que luta para se reerguer e que, ao mesmo tempo, serve de fornecedor para os gigantes do futebol brasileiro. Para Marcos Leonardo, no entanto, trata-se da chance de escrever uma história em um palco maior, com todos os holofotes voltados para ele. Nos bastidores da CBF e das seleções de base, a transferência também é acompanhada de perto. Marcos Leonardo é constantemente lembrado como possível nome para a seleção brasileira principal nos próximos ciclos, e sua presença em um clube como o Flamengo pode acelerar esse processo. Jogar em um time que disputa títulos com frequência e atua em grandes competições internacionais é algo que chama a atenção dos técnicos da seleção. Além disso, estar exposto ao ambiente de pressão da nação rubro-negra é visto como uma preparação valiosa para vestir a camisa amarela. Muitos analistas já projetam que, se mantiver o nível de atuações que teve no Santos e conseguir se destacar no Flamengo, Marcos Leonardo estará em breve na lista de convocados. Essa perspectiva cria ainda mais expectativa em torno do jogador, que pode ser não apenas um reforço para o clube carioca, mas também uma peça fundamental para o futuro do futebol brasileiro. No Flamengo, ele terá a chance de crescer ao lado de atletas experientes e de disputar os maiores títulos do continente, consolidando-se como uma joia em plena ascensão. Por fim, a confirmação da chegada de Marcos Leonardo ao Flamengo é mais do que um simples anúncio de contratação. É um capítulo que reforça a narrativa de que o Mengão vive um momento único, em que tudo parece conspirar a favor de sua grandeza. O clube soube aproveitar sua força financeira, sua vitrine e seu peso histórico para atrair um dos jogadores mais desejados do país. Para a torcida, trata-se de um presente e de uma promessa de novas glórias. Para o próprio jogador, é a oportunidade de transformar seu talento em conquistas e entrar definitivamente para a galeria de craques que marcaram época no futebol brasileiro. Já para os rivais, é um aviso de que o Flamengo continua jogando em outro patamar, ampliando ainda mais sua hegemonia e sua capacidade de atrair os melhores. O rumor que virou realidade movimentou corações, dividiu opiniões e reacendeu paixões. Agora, a bola está nos pés de Marcos Leonardo,
e o Brasil inteiro estará atento para ver se ele corresponderá às expectativas gigantescas que cercam sua chegada. Se der certo, o futebol brasileiro pode estar presenciando o nascimento de uma nova lenda rubro-negra. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!